Olá pessoal, bem-vindos ao curso 1. Nós daremos continuidade à semana 1, onde nós estamos falando sobre cinemática, e nesta aula nós vamos falar sobre aceleração. Vamos falar, na verdade, sobre o movimento acelerado. Então, a aceleração ela surge quando a gente tem uma mudança de velocidade. Na verdade, uma mudança na velocidade é causada por uma aceleração. Então, por exemplo, digamos que você está parado, em repouso, e aí você começa a se movimentar. Então, sua velocidade inicial era zero. Só que depois que você começou a se movimentar, sua velocidade deixou de ser zero. Então, nesse caso, houve um aumento de velocidade, ou houve uma mudança de velocidade. E quando existe uma mudança de velocidade, existe uma aceleração. Então, a aceleração média ela vai ser definida da seguinte forma: aceleração média é igual à variação da velocidade sobre o intervalo de tempo onde ocorreu essa variação de velocidade. Então, vamos aqui considerar esse gráfico que a gente já viu anteriormente. Vamos analisar aqui entre dois instantes, entre um instante t igual a 10 segundos e um instante t igual a 20 segundos, o que acontece com o sinal da aceleração. Então a gente viu, né, que no instante t igual a 10, a posição era 300 metros, e no instante t igual a 20, a posição era 600 metros. Traçando uma reta do ponto inicial até o ponto final, essa reta ela tem uma inclinação que é dada a partir desse ângulo alfa aqui, a inclinação vai ser a tangente desse ângulo alfa, e o sinal da aceleração será determinado por essa inclinação. Então, a aceleração média ela vai ser positiva, ou seja, ela vai ser maior que zero, se a tangente do ângulo alfa for maior que zero. E a aceleração ela será negativa, ou seja, menor que zero, se a tangente do ângulo alfa for também menor que zero. Além disso, além da aceleração média, a gente também pode falar em uma aceleração instantânea. Esse conceito é bem parecido com o conceito de velocidade instantânea que nós vimos na última aula. Então, a aceleração ou aceleração instantânea, ela vai ser o limite da aceleração média quando ΔT tende a zero, ou ela é a taxa de variação da velocidade com o tempo, ou ainda ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso é a aceleração instantânea. Então, a aceleração instantânea de uma partícula é a taxa com a qual a velocidade está variando nesse instante específico. Como a velocidade também é uma taxa de variação, né, também é uma derivada, então a gente pode, no caso, a velocidade é a derivada da posição, a gente pode dizer que a aceleração ela é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Um tipo de movimento acelerado importante é aquele movimento em que a aceleração ela é constante. Então, quando a aceleração é constante, a aceleração instantânea ela vai ser igual à aceleração média. Portanto, se a aceleração é constante, a aceleração ela é definida como, a aceleração instantânea é definida como variação de velocidade sobre intervalo de tempo, que é o que a gente está vendo aqui nessa equação. Fazendo aqui esse t0 igual a zero, a gente pode reorganizar essa equação para que ela fique da seguinte forma: v igual a v0 mais at. Essa função, note que aqui eu tenho uma função de v que depende do tempo, tá? Única e exclusivamente do tempo, uma vez que a velocidade inicial é constante e a aceleração nós também estamos considerando como constante. A única coisa que varia aqui é o tempo. Então, isso aqui é chamado de função horária da velocidade para um movimento com aceleração constante. Também é chamado de movimento uniformemente variado. Se a gente fizer o gráfico desse movimento, o gráfico da velocidade pelo tempo desse movimento, nós vamos obter algo semelhante a isso aqui. Note que isso é uma equação do primeiro grau, portanto o gráfico também é uma reta, que tem uma certa inclinação dada pela tangente do ângulo alfa. E a aceleração instantânea também é a tangente
desse ângulo alfa, ou seja, a aceleração ela vai ser dada também a partir da inclinação dessa reta. Se a gente fizer um gráfico da aceleração pelo tempo, como a gente viu, a aceleração ela é constante. Então, o gráfico será uma reta horizontal. Analogamente, vamos analisar agora o que acontece com a posição no movimento com aceleração constante, né? Então, no caso, a gente tem nossa velocidade média, que é definido como posição final menos posição inicial, sobre o intervalo de tempo. Aqui eu estou considerando que o tempo inicial é zero. Isso nos dá essa equação, velocidade média vezes o tempo igual a x menos x0. E daqui eu chego nessa outra equação, x igual a x0 mais a velocidade média vezes o tempo. Mas como é que eu calculo a velocidade média no caso do movimento com aceleração constante? Bom, a velocidade média, né, ela é a velocidade final mais a velocidade inicial dividida por 2, ou seja, ela é a média entre as velocidades. Isso aqui é válido para o caso da aceleração constante. Então a gente vai ter, a partir dessa equação, nós podemos chegar nesse resultado aqui. Então a velocidade média ela vai ser a velocidade inicial mais AT sobre 2. E nós podemos pegar esse resultado da velocidade média, esse resultado aqui, e substituir na equação da posição. Então, quando nós fazemos essa substituição, nós chegamos a esse resultado. Que x é igual a x0, ou seja, a posição em um determinado instante, no movimento uniformemente variado, ou no movimento com aceleração constante. A posição em determinado instante vai ser igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, que é constante, multiplicada pelo tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, essa equação aqui, a função horária do espaço, ou função horária da posição, para o movimento com uma aceleração constante, ou movimento uniformemente variado. Então, o gráfico da posição em relação ao tempo, nesse caso aqui, para uma aceleração positiva é desse tipo. Se a aceleração for negativa, o gráfico da posição em função do tempo é desse tipo. Outra coisa que a gente pode fazer é eliminar o tempo nessas equações, ou eliminar o tempo nessa equação da posição. A gente elimina esse tempo se a gente isolar, inicialmente a gente isola o tempo lá na função horária da velocidade, então a gente isola o tempo, a gente vai ter esse resultado. E aí a gente pega esse resultado e substitui aqui na função horária da posição. Então aqui através de um tratamento matemático nós chegamos a este resultado. Note que aqui eu não tenho mais o tempo. Então o que é que esse resultado nos diz? Que a velocidade em determinado instante ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é constante, multiplicado pela variação da posição. Então aqui eu tenho essas três equações. Aqui eu tenho a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. Aqui eu tenho a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. E aqui eu tenho uma equação chamada de equação de Torricelli, onde eu não tenho o tempo. Um caso importante de movimento uniformemente variado, ou seja, movimento com aceleração constante, é o caso da queda livre. Então, imagine que você tem um objeto, você lança esse objeto para cima, esse objeto chega a uma determinada altura e começa a descer, volta a descer. Nesse caso, o objeto ele está sempre sujeito à mesma aceleração, ou seja, uma aceleração constante, e essa aceleração é a aceleração provocada pelo campo gravitacional da Terra. A gente pode dizer que essa é uma aceleração da gravidade. Essa aceleração, como ela aponta para baixo, aponta no sentido negativo do eixo y, então a gente diz que ela é negativa. Então a aceleração é menos g. E esse g ele tem um valor em módulo que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado.
Transformando essas equações que a gente descobriu para o caso da queda livre, então a gente vai ter que a função horária da velocidade agora vai ser v igual a v0 menos gt. Note que a aceleração agora é negativa. No caso da função horária da posição, eu troquei aqui o x por o y, porque o movimento agora acontece na vertical, né, no eixo y. Então, posição inicial, y0, velocidade inicial, v0t, menos, porque a aceleração ela aponta para baixo, então aceleração negativa, gt quadrado. E aqui a equação de Torricelli fica v quadrado igual a v0 quadrado, menos, novamente, 2g multiplicado pela variação da posição.